Marcos 4, de 1 a 9. O título da mensagem de hoje é Um Grande Segredo para uma Vida Frutífera. Marcos 4, a gente vai ler do versículo 1 até o 9, tá? Os que puderem ler, por favor, deixa o microfone ligado, que aí eu sei quem pode ler, tá? A gente não vai poder ler não, tá? Tá bom. Tá bom, querido. Então deixa fechado aí. Marcos 4, de 1 a 9. Quem pode ler primeiro? Todos acharam? É só Flávia e Wanderson que vão ler? Eu posso ler. Marcos. Tá. Já encontraram? Marcos 4, de 1 a 9, tá? Sim. Flávia, pode ler o primeiro, por favor? Voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia. Irmão E Marcos. todo o povo estava à beira-mar na praia. Irmão Então, Marcos. sou eu? É, 2. Ele ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina. Raquel, pode ler? A Raquel não está podendo não, está com a leitura da leitura. Tá, então irmão Wanderson. Ouvi, escutai, saiu o semeador a semear. Marina? Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Irmão João? Outra parte caiu no pedregulho, onde não havia muita terra. O grão germinou logo, porque a terra não era profunda. Mas assim que o sol despontou, queimou-se e, como não tivesse raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Flávio? 9. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu peço que fechem os microfones, por gentileza, para não dar aquele barulhozinho, né? Então, meus amados, é maravilhosa a palavra de Deus, né? Como ela fala para todos os tipos de pessoas, corações, para quem tem instrução, para quem não tem instrução. A palavra de Deus é maravilhosa, né? E eu fico assim, impressionado, maravilhado com o nosso Senhor Jesus, né? Porque como Jesus sabe atrair a atenção das pessoas. É uma coisa extraordinária. Por que eu te digo isso? Porque se você reler, depois eu te convido a fazer isso, Jesus ele se colocou numa posição de segurança devido a uma multidão enorme que havia ali e estavam se apertando, né, para ouvi-lo. E Jesus ficou no mar, no barco, né? E as pessoas ficaram onde? Na praia. Em terra. Então o que ficou na mente das pessoas e estava ali, vamos dizer, ansiando elas, eu estou longe de Jesus, eu estou em terra e ele está lá. Mas aquilo que era, vamos dizer, o problema delas, Jesus usou numa mente que é divina para fazer com que justamente aquilo que era o que estava mais, vamos dizer, latente no interior das pessoas, eu estou em terra e ele está no mar, eu queria estar pertinho dele, mas foi exatamente o centro da pregação dele, ele falando sobre terra, sobre semear na terra. Olha como a mente de Jesus é a mente do Senhor. De uma forma suave, ele simplesmente segurou todas aquelas mentes para que prestassem atenção numa parábola que ele iria começar ali. E outra coisa que eu fico impressionado, além dessa chave que ele usou para que ele mantivesse a atenção de todas aquelas pessoas, que foi a terra,
É como ele sabe falar através, a quem ele quer, através de parábolas. Que coisa maravilhosa também, né? E ele usou de uma parábola para passar uma mensagem tão importante. Eu fico feliz com Deus, louvo a Deus que cada um dos irmãos que estão agora ouvindo possam ouvir essa mensagem. Porque o título dela diz: um grande segredo para uma vida frutífera. E aqui os amados, assim como eu, teremos oportunidade de chaves de Deus para que nós tenhamos, aos olhos de Deus, uma vida extraordinariamente frutífera. Ou aquilo que foge do comum, do ordinário, extraordinário. Então, eu gostaria de dizer que Jesus usou alguns elementos ali, além da terra. Ele usou a pessoa do semeador, usou a pessoa da semente e, como falei, a terra, né? O semeador, quem é o semeador? São as pessoas que saem para levar a palavra de Deus, que é a semente. Então, você que quer semear, você que quer ser um semeador, tenha em mente que você precisa sair para semear. Não é à toa que Jesus disse: ide e pregai o evangelho. É necessário sair da mesmice, pagar o preço. É necessário fazer acontecer, levar a palavra de Deus. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, que é necessário sair da zona de conforto, para que você possa fazer com que a palavra chegue como uma semente a um coração, para que ela dê fruto naqueles corações. Amém? Mas nessa mensagem, novamente enfatizo que você releia, faça uma meditação particular, um devocional em cima disso. Creio que Deus vai lhe orientar muito, vai lhe dar muitos outros entendimentos. Mas eu queria enfatizar os 4 tipos de terrenos. Lembra que no início da mensagem eu falei sobre terreno? Os 4 tipos de terreno que Jesus menciona nessa parábola do semeador. O primeiro tipo de terreno é o tipo de terreno aquele junto ao caminho. Existe o caminho, né? E existe aquele terrenozinho que fica ali junto ao caminho, né? O segundo terreno é o tipo de terreno de pedregais. Outro tipo é o terreno entre espinhos. E o terceiro é o tipo de terreno chamado boa terra. Primeiro eu quero chamar a sua percepção que o terreno que Jesus fala é propriamente o coração dos homens. É onde a semente vai entrar, e cada tipo de coração ele vai se enquadrar num desses tipos de terreno que Jesus citou, né? E eu vou comentar sobre cada um deles agora, e creio que Deus falará muito aos nossos corações. O primeiro tipo de terreno que Jesus falou é aquele que cai junto ao caminho, à beira do caminho. Se você olhar, né, quando você está passando em algum caminho, aquele terrenozinho que fica à beira do caminho é um terreno normalmente meio bagunçado, né? O caminho ele tem uma uniformidade, ele tem uma característica. O que está à beira do caminho é normalmente uma bagunça, tem pedra, tem mato, tem um monte de coisa ali, às vezes tem até lixo em determinados caminhos, né? Na beira do caminho. Então, eu queria que você entendesse que a beira do caminho é aquela semente que o semeador sai semeando, que caiu ali, mas ali não foi o local apropriado, não é o melhor local. Por quê? Porque certamente essa semente ela vai cair sobre alguma coisa que tem no mundo que vai atrapalhar que essa semente ela entre em contato com a terra. E a beira do caminho não é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A semente que cai no caminho é aquela semente, se você já viu uma plantação, você já viu que ela tem aquele desenho, né? As criancinhas, até quando vão desenhar a plantação, elas fazem esse desenho muito bonitinho, né? Porque elas mesmo já perceberam que tem um significado, né? Tem assim um layout, uma plantação. E aquelas ranhuras que tem, aqueles caminhos, aquilo ali não é em vão, porque naquele caminho, sim, a terra foi preparada para receber a semente, para ser trabalhada. À beira do caminho não foi, né? E esses corações são aqueles corações apáticos, que estão ali
cheios de coisa do mundo, irmãos. À beira do caminho, né? E a palavra de Deus diz que a semente caiu ali. Ela não foi plantada, né? Ali, ela foi parar ali, né? E muito provavelmente se depositou sobre alguma coisa que não é uma vamos dizer assim, a terra. E por isso ela está sobressaltada à mostra de quem? Dos passarinhos, que vêm e comem à beira do caminho aquela semente. E no versículo 15 você pode ver depois, que Jesus continua e depois ele explica essa parábola, né? Ele diz no versículo 15 abertamente que Satanás logo tira a palavra dos corações dessas pessoas. Por quê? Porque são esse grupo de pessoas, né, que essa mensagem foi trazida pelo pastor Josué no último domingo, são o que ele chamou de apáticos. Não são pessoas que recebem a palavra no sentido de produzir alguma coisa. Não. Eles recebem a palavra e o inimigo, de alguma maneira, ele logo, não vai demorar não, viu, irmãos? Ele logo vai lá e tira essa palavra que foi semeada nos corações. Aí você percebe que, de fato, os corações, Jesus está dizendo que são esses terrenos. Então, além desse tipo, existe também aquela semente que cai junto aos pedregais. E você já viu um terreno que tem pedras? Você já reparou, né, que muitas vezes tem mais pedra do que terra. A terra ela fica ocupando onde dá ali no pedregal, né? E por isso a semente cai ali e por ter pouca terra, né, e muitas vezes as pedras estão por baixo, ela não dá uma raiz. Ela cresce logo, ela brota. Se você já plantou feijão no copinho de feijão, né, aquela experiência de escola de criança, você vê que brota. Agora, por não ter raiz, né, nos pedregais, quando vem um sol, queima a planta. Agora, se o sol viesse, queimasse a planta, mas ela tivesse raiz, ela ia extrair, ela ia resolver a necessidade dela do terreno. Mas porque ela não tem raiz, ela além de ser queimada, ela seca e morre. Então, essas pessoas, o pastor Josué, ele comentou que são aqueles imaturos. Eles recebem a palavra com alegria, logo brota. Só que vem a primeira perseguição por causa da palavra, vem a primeira aflição, né, que representa aí o sol, e por não ter raiz, a pessoa logo se escandaliza e sai. E essas pedras, meus amados irmãos, eu queria que você entendesse. Essas pedras, elas representam, por exemplo, uma falta de perdão. Às vezes a pedra pode ser o quê? Um ressentimento, raiz de amargura, né, soberba, coisas que estão ali e que não deixam que a terra, a boa terra, ela apareça. Essas pedras precisam ser tiradas, porque essas pedras vão impedir que a semente produza uma raiz e ela frutifique, né? Então, o terceiro grupo que eu gostaria de comentar é aqueles entre os espinhos. Que grupo é esse entre espinhos, né? É aquela semente que cai junto a espinhos e a pessoa ela pensa assim, tem um espinho ali, não tem problema não. Tem problema sim. Porque o espinheiro ele vai crescer. E o espinheiro, o que é o espinho nessa história, né? São os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Os cuidados deste mundo. Não é que a pessoa não precise ser cuidadosa, mas tem pessoas que elas não percebem que elas cuidam de tudo relativo ao mundo e já não cuidam das coisas de Deus. Elas têm tempo para tudo. Elas não têm tempo mais para as coisas de Deus e nem para cuidar das coisas de Deus. São pessoas que não perceberam que elas estão muito cuidadosas, mas tudo relacionado ao mundo. E não a palavra de Deus, que é a semente, a boa semente que ela recebeu. E também tem os enganos das riquezas. Olha que Jesus usou riqueza no plural. Por quê? Porque existem vários tipos de riqueza. Ter muitos amigos, para alguns, é uma riqueza. Ter muitos imóveis é riqueza. Às vezes a pessoa tem tantos imóveis que ela não tem mais tempo para Jesus. Ela sai de um para cuidar do outro, troca uma carrapeta ali, vai arrumar uma fechadura ali, e ela fica só por conta disso. Tem pessoas, por exemplo, que escrever livros é uma riqueza. Ela quer perder a conta de quantos livros escreveu.
de quantas publicações ela tem. Ela tem, por exemplo, muitos likes lá nas redes sociais. Meus amados, essas riquezas que estão no plural, eu citei algumas sem ser o dinheiro, né, a prata, o ouro, essas coisas, porque existem muitos tipos de riquezas. Jesus falou no plural não à toa. E nós precisamos ter uma real noção que essas coisas, elas levam a enganos. Outra coisa é as ambições de outras coisas, que Jesus não citou, mas existem ambições pelas riquezas desse mundo e ambições por coisas que não são as riquezas, mas levam os homens a se ocuparem totalmente daquilo. Há quem diga, né, que eu tenho tempo para tudo, meu irmão, mas eu não tenho mais, por conta dos meus afazeres, tempo nem para ler a palavra de Deus, nem para meditar, nem para orar, não tenho tempo para mais nada. Por quê? Porque a pessoa ela não percebeu que aqueles espinhos começaram a crescer. E os espinhos eles vão crescendo e gerando aquela sombra. Você que já viu um espinheiro, você já percebeu que o espinho ele gera sombra. Ou seja, a luz de Deus já não chega mais naquela semente. E olha que o espinheiro ele representa também uma dificuldade para que alguém de fora vá tocar naquela semente para modificar a situação onde ela se encontra. Porque o espinheiro, né, ele tem os espinhos. A dificuldade também para aqueles que querem fazer o bem por aquela pessoa espiritualmente. Então, um sufoco para dentro e para fora. É um perigo muito grande. São, então, em resumo, como o pastor nosso falou, pessoas que se deixaram secularizar. Que o mundo, né, essas coisas que Jesus falou, sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. No início ela até começou a ir num bom caminho, mas ela se tornou infrutífera a semente, por quê? Por causa dos espinhos, que são essas coisas do mundo, né, esses cuidados das coisas do mundo. E o último grupo são pessoas frutificadoras, né? O que são essas pessoas frutificadoras? São as pessoas cujo coração permanece disponível e útil a Deus. É aquela boa terra, né? Para o agricultor, ele olha uma terra que é uma terra assim abençoada, né? É aquela terra que ela está disponível para ele, ele pode fazer uso dela, e ela é útil, ou seja, ela não é improdutiva. Ele sabe que ele vai colocar ali e ela vai dar frutos, vai dar retorno, né? São quem são esses corações, esses terrenos, né? São aqueles que ouvem, recebem a palavra e dão fruto. Jesus disse, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Não há investimento nesse mundo que chegue aos pés do que Deus pode fazer através da sua vida. De uma coisa dá 30, no mínimo. Outra dá 60, outra dá 100, né? Mas aquele que der fruto, no mínimo vai dar para de um vai dar 30. Não tem coisa nesse mundo que seja a turbina que Deus pode colocar na sua vida e você ser um grande frutificador para o reino de Deus. Você quer ser considerado uma pessoa sábia diante de Deus? A Bíblia diz, aquele que ganha almas é sábio. Jesus, ele morreu pelas pessoas, meus amados irmãos. É vida por vida. Então aquilo que de mais valioso você pode se esforçar, né, para alegrar o Senhor, seu Deus, é levar pessoas a Deus, almas a Cristo. Cumprir o ID que ele falou, ser um grande semeador, né? E não pense você, digo, então só para você entender que as pessoas semeadoras são pessoas que elas dizem o seguinte, a vida de Deus não é o meu extra, a vida de Deus é a minha essência, né? Ela seja no ambiente de trabalho, ela seja na vizinhança, no futebol, ali no bazar que ela vai frequentar, na esquina onde vai comprar um pão, ela se entende assim e ela se esforça assim. Eu sou um embaixador do reino de Deus e eu vou sair semeando, nem que seja Deus te abençoe e fique na paz. Às vezes você não tem muito tempo para falar, é uma situação que não te deixa fazer muita coisa, mas só se você mandar a paz àquela pessoa e dizer, fica na paz de Jesus. Irmão, isso tem um poder, você não tem ideia. Às vezes aquela pessoa está pensando em tirar a própria vida. E você chega com a paz de Jesus, que é o príncipe da paz na vida dela. Olha que coisa forte.
Então nós podemos e precisamos cumprir a vontade de Deus de semearmos, meus amados irmãos. Sermos pessoas frutificadoras, que alcançaram o nível que Deus quer, que não são pessoas apáticas, não são pessoas imaturas e também não são pessoas que se deixam sufocar pelas coisas desse mundo. São pessoas que vêm problemas às vezes, vêm situações adversas, né? Tanto que Jesus falou ali do sol sair, né? Mesmo que venha o sol quente, difícil, ou seja, uma aflição, uma situação, aquela pessoa continua fazendo a vontade do Senhor, seu Deus, frutificando. Uma 30, outra 60, outra 100 por um. Nunca olhe uma pessoa e pense assim, esse é um apático, eu não vou pregar para ele não. Hoje mesmo, a gente esteve na rua ali passeando, eu encontrei um rapaz marombado, assim, todo tatuado, meus irmãos, sem camisa. Sem máscara. Sem máscara, uns olhões esbugalhados pra gente. E ele, com alegria no coração, falou que está frequentando uma igreja batista, não tem muito tempo, com um sorriso no rosto, me disse... Ele e a esposa. Ele e a esposa que fez o esforço, viu, esposas? Continuem aí, porque creia no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. E ele, com um sorriso no rosto, disse, eu já fui batizado. Então, meus amados irmãos, nós talvez sejamos tentados, muitas vezes, a tentar dizer no nosso coração, esse daí é um terreno, esse é um beira do caminho. Nunca pense assim. Semeie, vai semeando. Porque só Deus conhece os corações. Amém? E Ele vai trazer muito fruto. Basta que você vá semear. Mas vá. Que Deus vai ser contigo, viu? Deus abençoe, meus amados. Vamos então, glória a Deus, fazer aqui uma meditação e algumas perguntinhas, queridos. Glória a Deus. Vamos abrir os microfones? Gisele e Bruno, beijo, saudade. Bem-vindos. Vou fazer a primeira pergunta, hein? Por que tantos... Oi? Desculpa interromper. Eu Fala. poderia só fazer uma perguntinha, isso sempre me gera dúvida, não sei se o irmão Ricardo vai saber me responder. Essa passagem, quando ela fala desses frutos, esse fruto é sempre vidas para Jesus, ou podem ser frutos de uma vida com Deus, tipo frutos de bondade, frutos de misericórdia, frutos de uma vida com Deus, ou esses frutos sempre têm que ser vidas para Jesus. Ao longo das perguntas, eu creio que Deus vai nos responder, irmã. Mas se não vier, vamos dizer assim, diretamente, se persistir a dúvida, aí eu posso comentar para a irmã, tá? Mas vamos seguir aqui, tá, querido? Vamos lá? Bom. Vai. Por que tantos recebem a semente da palavra de Deus e esta semente acaba ficando pelo caminho, ao invés de ficar plantada no coração? Quer que eu repita? Ou todos entenderam? Vai de novo. Entendi. Entendeu? Mas eu vou repetir, porque ela é uma pergunta um pouquinho longa. Por que tantos recebem a semente da palavra de Deus e esta semente acaba ficando pelo caminho, ao invés de ficar plantada no coração? É um coração de pedra, né? É a pessoa que tem o coração endurecido, não é de carne, e ela é resistente à palavra de Deus. Então essa é aquela palavra, né, que você joga na beira do caminho, mas não tem espaço, ela fica na superfície, ela não penetra. Então é aquela pessoa que você fala, ela até ouve, mas ela isso não faz nem cosquinha na vida dela. Então para mim é essa pessoa. Com certeza. Mas alguém quer falar alguma coisa? Eu quero falar. Fala, irmão. Thaís, assim, existem muitas pessoas, nesse caso, muitas pessoas elas são emotivas.
o pastor até falou isso domingo na pregação, as pessoas se emocionam por um instante, né? É como se aquela emoção no Senhor. Ela, na verdade, ela vai do 0 a 100 muito, mas quando ela sai daquele momento, daquele encontro, né? Na verdade, assim, Jesus encontrou ela, mas ela não encontrou Jesus. Jesus estava ali presente, mas ela, na verdade, não estava presente diante de Deus. Foi aquele momento muito instantâneo para ela, né? Como o Maurício falou, coração de pedra. Aí, de repente, passa aí, no máximo, horas, os mesmos pensamentos que ela tinha de algumas horas atrás. Realmente, o Maurício falou uma coisa muito, muito certa. Então, ela fica ali na superfície. Eu costumo falar que quando a pessoa está nessa fase, ela está naquela fase, naquela brincadeira, né? Hoje eu sou de Cristo, 2 horas, 3 horas eu não sou mais, quando eu preciso eu sou, quando eu não preciso eu não sou mais. Então ela está ali nessa brincadeira de vai e volta, né? Mas às vezes ela acaba muitas pessoas acabam numa oportunidade. Ela teve a oportunidade de ter um encontro verdadeiro, mas não se abriu. E onde acontece, né? Acredito que todo mundo aqui já viu pessoas que ficavam nessa brincadeira, e você vê a pessoa às vezes perdendo sua vida por algum motivo ou outro. Eu conheço várias pessoas nessa situação, e aí a pessoa não tem uma outra oportunidade. Teve várias oportunidades que Deus deu para ela, mas ela ficou nessa de hoje eu recebo, amanhã não, hoje eu recebo, amanhã não. É como se fosse, vou fazer uma analogia, vou até fazer uma analogia pensando em Deus e um pai, né? Você tá bem com seu pai, você faz aquela comida maravilhosa para receber seu pai, né? Recebe a casa, limpa a casa, e aí você não tá bem, né? Não o seu pai com você, mas você não tá contente. E aí você recebe seu pai na sua casa de qualquer jeito. A casa tá suja, louça na pia, panela toda suja, não tem uma como você receber, você não dá nem um copo d'água pro seu pai direito. Então, assim, eu penso dessa forma. Será que essas pessoas valorizam a palavra de Deus? Será que elas veem a palavra de Deus como deveriam? Eu acredito que não, porque quem valoriza a palavra de Deus vive, né? A palavra de Deus você não só lê, você tem que viver. Não ser ouvintes esquecidiços, né? Como disse Jesus, mas ouvintes praticantes. Verdade. Mais alguém, amados, quer acrescentar? Tô vendo um monte de microfone desligado aí agora. Não é hora de desligar, não. Hora de ligar. Então, eu vou contar muito rápido mesmo uma situação que aconteceu. Sim. Eu já contei aqui, eu peço até perdão aos irmãos. Assim que eu me converti, né, tem só 20 anos atrás dele, eu morava com minha mãe, que era criada com vários rapazes lá, e tinha um rapaz que a gente costuma falar, né, quando é criada com Beloca, é criado com vó, né? E esse rapaz, no momento da vida dele, como literalmente era criado com a avó, Sim. o pai dele morava longe dele, não tinha mãe, ele começou a enveredar pelo caminho das drogas e ele contou perdão. Ele morava com a mãe e com o pai, tinha um outro rapaz, entendeu? Então ele começou a enveredar pelo caminho das drogas e pai presente, e a mãe dele nos procurou, saber que tinha se convertido. tá falhando, Marcos. Melhorou? Tá melhor. Tem algum áudio aberto aí, não sei se... Agora eu tô ouvindo. Esse rapaz começou a ficar mesmo plantado no morro, né, fazendo muitas coisas erradas, e a mãe dele nos procurou desesperada. Se a gente poderia orar por ele, fazer alguma coisa. Aí levamos ela para a igreja, né? Então ela foi com o objetivo de buscar a Deus pelo filho dela. Mas ela não era convertida. E a palavra é como se a palavra fosse completamente para ela. Só faltou falar o nome dela. Então na hora do apelo a gente pensou, bom,
ela vai se converter hoje, não tem como escapar. E esse meu amigo e eu fizemos um convite para ela. Falei, pô, já tá muito balançada, é só levar à frente agora. Você não quer ir lá à frente? Você não quer dar essa vida para Jesus? Ela falou, não. E ela disse não, e não foi, e a gente foi embora do culto, e ela nunca mais nos procurou. Então, assim, resumindo, né? Eu penso que ela chorava muito, né? Na hora do apelo, no culto. Eu penso que ela não aceitou que aquela semente que tão rápido caiu no coração dela e já começou a germinar, foi uma questão de decisão. Ela decidiu não dar continuidade. Ela decidiu. Por quê? Porque ela tinha que abrir mão de algumas coisas. Ela bebia, ela fumava. Ela sabia que ela ia ter que tomar decisões que implicavam em renúncia de outras coisas. Eu acho que muita gente faz isso. Decide não dar continuidade àquela semente que foi colocada ali, porque sabe que vai ter que decidir. Vai ter que decidir entre viver realmente o que a palavra diz ou continuar vivendo a sua vida. Então eu vejo isso até hoje, que falta decidir. Mas quando é que a pessoa decide? Como está na parábola das pérolas. Quando ela entende, ela reconhece e ela aceita que ela encontrou a pérola que vale mais do que todas as pérolas que ela já tinha. Enquanto a pessoa não entende isso, que aceitar Jesus e viver com Ele é a melhor coisa da vida e não se compara com nenhuma outra coisa. Se a gente tivesse que abrir mão de tudo na vida e andar só com Ele, já seria a melhor coisa da vida. Então quando isso não senta no coração, a pessoa não decide. A pessoa deixa que as pedras, os pedregulhos atrapalhem, os obstáculos fiquem na frente e a semente morre. A pessoa ama mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus, né? Com certeza. Amém. Vamos para a segunda, amados. Também, essa pergunta é uma pergunta pessoal, é um pouquinho grande também, tá? Se precisar, eu repito para vocês. Algumas pessoas levaram pedradas ao longo da vida, como frustrações, dores do passado, adversidades, e isso as paralisa. O que você está fazendo ou estará fazendo a partir desta palavra com as pedradas que recebe da vida? O que vocês vão plantar? Foi o quebra-gelo de hoje. Posso falar? Deve. Eu jogar pedra, eu construo um muro. Não, eu aprendi, minha experiência, cada um tem a sua. Mas muitas pessoas, elas menosprezam o poder e a astúcia de Satanás. Satanás não é um serzinho qualquer. Ele é um anjo que foi poderoso e ele foi lançado para fora, expulso do céu, mas ele tem poderes. Ele tem poder na terra. O domínio da terra está nas mãos dele porque Adão deu para ele. Então, ele é astucioso e ele é perverso, gente. Ele é perverso. Cada um aqui já deve ter tido experiências. E Satanás, quando ele vem, ele vai te atingir não numa parte que não vai te incomodar. Ele roda, ele fica ao nosso, né, derredor, procurando. Mas o Espírito Santo, Jesus, fica ao nosso redor. Mas ele fica o tempo todo. Ele vai, ele volta e ele sonda. E ele vem no melhor momento, talvez um momento que a gente está fragilizado, um momento de dor, um momento de aflição, de preocupação. E aí ele lança aquela seta maligna dele. Mas, irmãos, Satanás, ele é ruim. O bicho é ruim. E aí eu vou dizer da minha experiência de fazer das pedradas, né? Não, mas é porque as pessoas não levam a sério. Elas pensam que ele, não tem poder para isso. Tem, porque ele não aceita que a gente sirva Jesus. Até Jó é um grande exemplo, que ele em nenhum momento ele amaldiçoou Jesus, ele perdeu tudo. E nos momentos mais difíceis, cara, de momentos de dor, eu falei para Satanás, eu aprendi a falar para ele, sabe o quê? Eu digo, Satanás, você é um covarde. Só que eu quero te dizer uma coisa, você é um derrotado e eu não vou te servir. Você pode fazer o que você quiser contra mim. Eu não vou te servir, eu não vou largar o meu Deus. Talvez você ache forte eu dizer assim, Satanás, não vou te servir. Jane, você serviria Satanás? Não,
Mas eu estou dizendo para ele, afirmando que não importa o que ele faça, eu já entendi que ele vai tentar sempre, porque esse é o trabalho dele, nos afastar de Deus. Então, eu falo para ele, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, eu quero dizer que você é um covarde. Você é perverso, é covarde, mas eu quero te dizer que eu não vou te servir. Eu vou servir a Jesus e não adianta, você pode fazer o que tu quiser, que eu não vou largar Jesus. Então, isso a gente tem que fazer, por mais que você não compreenda, por maior que seja a sua dor, cara, vira e diga isso, porque isso tem poder. Você repreende Satanás em nome de Jesus. E eu aprendi a fazer isso. O que eu faço com as pedras? Eu digo para Satanás, ó, leva pro inferno, porque eu vou continuar servindo Jesus. Amém. Eu quero... Mas alguém... Satanás na pedra e Eu vou jogar no quero lago. aproveitar aqui no final eu falo, mas agradecer também as orações de todos. Muito obrigada Glória a por Deus. tudo, pelo amor, pelo carinho. Disponha. Meus amados, só, Então, aí na guerra. só complementando, a irmã, ela falou um viés da guerra, tá? Mas na cruz do Calvário, Jesus já derrotou, só porque tem pessoas aqui que estão começando agora, Claro. né? Então é importante ajudar nesse aspecto que a irmã falou, e é muito importante a gente entender que a gente está numa guerra espiritual real, tá? Bíblica, inclusive. Mas Jesus na cruz do Calvário já derrotou todas as potestades e triunfou contra elas em si mesmo e os expôs publicamente, né? Nessa derrota. Então eles já estão derrotados. Veja bem, se a pessoa sai debaixo das asas do Altíssimo, aí ele vai atacar e vai ter prosperidade. Agora, quando a pessoa está debaixo das asas do Altíssimo, meu amigo, o bicho, o Satanás, todos os demônios já estão tudo derrotado. Um bando de derrotado eles. Um bando. É um bando de pitbull sem dente. Diante de Jesus. Diante de Jesus. Agora tem cara feia, mente, prepara pedra pesada para jogar, para colocar. Coloca bobagem na mente. E o que é ficar embaixo das asas do Altíssimo? É não sair da palavra de Deus. Porque o inimigo ele vai fazer situações para você sair do cumprimento da palavra de Deus. Aí ele vai conseguir acertar. Lembra Davi? Ele derrubou Golias, mas quando ele fez aquela coisinha lá que você sabe, também aconteceu coisa na família dele. Então, não tenha medo, porque o seu Deus já derrotou o Satanás e seus demônios. Ele não tem mais nem a chave do inferno e nem da morte. Está com Jesus. Agora, importante você entender, é o que a irmã trouxe, né? Que você precisa estar debaixo das asas do Altíssimo. Ou seja, em palavras simples, cumprindo a palavra de Deus. Amém, querido? Amém. Amém. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? O que você vai fazer a partir de agora? Com essas pedradas que recebeu da vida? Ninguém vai fazer nada? É o quê? Se tiver pedra, tira, irmãos. Eu só vou dizer isso. Tira a pedrinha antes de... Porque, ó, eu nunca vi alguém dizer, tropecei no algodão. Puxa, deu uma topada, doeu demais aqui numa pluma. Numa almofada. Irmão, chutei uma almofada felpuda, como doeu. Como essa Na pedra fala até língua estranha. Não é, irmão? Lembra até de coisa que tinha esquecido, né? Eu tô tão cansada, tô carregando essa almofadinha aqui, mas tá cansando. Exatamente, irmão. Tira a pedrinha, porque é aí que aí que a raiz não cresce. Essa resposta é uma resposta pessoal de cada um, né? Bom, eu acho que o desafio é você, quando receber a pedrada, colocar a palavra de Deus em prática, né? A gente colocar a palavra quando tá tudo bem é fácil, mas quando você é afrontado, quando você... Tá passando por problema, né? Por problema. Por exemplo, o exemplo quando você é afrontado, né? Que tem gente que pensa assim, aquele ali é crente, ainda, às vezes ainda tenta te afrontar naquilo que você crê. Às vezes a vontade que dá é de revidar, né? Mas o que eu tenho
tentado colocar em prática, é pagar o mal com o bem. Amém. Nesse momento mostrar que somos servos de verdade, que as pessoas até se estranham, né? E às vezes o nosso testemunho fala mais alto do que aquilo que a gente fala, né? Então, Amém. Isso é um desafio diário. Ó, e vou dizer mais, tem até uma música que Gisele canta, tá no CD dela, que diz assim: se há pedras no caminho, faz um altar no coração, entrega-lhe a sua petição a Deus, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Policial cantando, fala pra ele. Deixa o marido que Deus me deu. Ó, um excelente policial cantando. Vamos pra cá, né? Ai, gente, só ele vai me fazer aqui, cara. É uma benção. Meus queridos, vamos manter aqui na pergunta, que o tempo tá Depois passando. ele manda a música lá no grupo pra vocês ouvirem. Tá, bota assim. Vamos para a terceira pergunta, que também é pessoal, hein? Esse assunto é muito importante, amados. É bom a gente continuar meditando, viu? E colocar em prática. Cara, tá uma figura, cara. Muitos não melhoram como pessoas porque não se aventuram a tentar melhorar os outros. Quando você tenta ajudar alguém, você também é ajudado. É para comentar essa frase. Quando você ajuda alguém, você também é ajudado. Pode falar, hein? Eu tô rindo aqui, que eu tô lembrando aqui até de papo de polícia, né, doutor Maurício? Assim, chega lá pro cara e fala assim: irmão, me ajuda a te ajudar. É sempre que interrogatório. Me ajuda a te ajudar, parceiro. Também tem isso, né? Tem gente que não quer ser ajudada. Não quer. O cara tá se arrasando. Fala assim: pô, parceiro. Me ajuda. Alguém mais quer? Fala, Flávia. Eu acho que uma vez, quando estava na terapia, eu ouvi que comportamento gera comportamento, né? E quando você está mais próximo de Deus, você está vivendo mais, escutando mais, quando acontece alguma adversidade, eu acho que o seu comportamento é diferente. Então, vamos supor, numa briga, né? A pessoa está lá, irritada, gritando, berrando. Se você tem um comportamento diferente, né? Eu acho que a pessoa vai se assustar, vai parar, vai ver que aquilo não está dando em nada e vai mudar. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que quando a gente está fortalecido, a gente consegue ajudar o próximo dessa forma, porque a gente vai dar exemplos para eles que eles vão ver e não vai, né, vai querer sair daquela situação, vai ver que não vai adiantar ficar daquele jeito, né? Eu vejo muito isso, né? Que a ajuda que a gente pode dar é através dos nossos atos, dos nossos exemplos. Eu acho que a gente mudando, a gente consegue ajudar muito também. É verdade. A pastora Nádia, lá da igreja, fala uma coisa parecida. Ela fala com outras palavras, mas ela quer dizer assim, ela diz assim mesmo: o serviço cura. Ela quer dizer em relação ao serviço ministerial da igreja, né? E realmente, quando a gente começa a servir a Deus com algum ministério, isso nos ajuda, edifica a nossa vida também. Então você ajuda os outros e você é ajudado, você também é edificado, você também é fortalecido, porque você começa a focar nos problemas das outras pessoas e não tanto nos seus. E isso te fortalece como cristã, como pessoa. É uma bênção. Até nisso Deus pensou em nós, né? O ministério cura, ajuda, fortalece. Mais alguém? Carlos está quietinha. É o cansaço.
Tá precisando de ajuda aí, amiga? Eu estava até meditando aqui, pensando, porque existe na terapia, né, quando a gente faz psicologia, né, tem uma relação com isso que você acabou de falar. A gente não pode curar ninguém se a gente não tiver curado, se a gente não tiver ação, né? Nenhum doente cura o outro, né? Então, na terapia, para a gente poder fazer tratamento terapêutico com alguém, a gente tem que primeiro se curar para poder ajudar o outro no processo de cura. Então, eu acredito que quando Jesus falou isso, né, ele quis mostrar justamente isso, que no momento que você está curando o outro, você automaticamente, ele está te ajudando a ser curado para poder curar o outro. E eu vejo muito, né, vocês que passaram comigo, né, as minhas dores e os meus problemas que eu tive há um tempo atrás, eu percebo que Deus tem me curado, né? Deus tem me restaurado nos mínimos detalhes, para que eu, lá na frente, possa ajudar outras pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que eu passei. Então, acho que é isso. O espelho, né? Quando eu estiver refletindo o problema dos outros, eu vou até entender se eu realmente, de fato, estou curada. Então, acho que Deus trabalha assim, né? A gente se cura ajudando o próximo a ser curado. E só complementando a Carla, não só ajudando, a gente também pode fazer com que outras pessoas não passem pelo que nós passamos. Isso. Para evitar o problema. Que as nossas dores, os nossos problemas, a gente possa ajudar outras pessoas a evitar, que a gente pode conseguir isso. Né? Com a ajuda do Espírito Santo, claro, mas é só isso. Amém. Amém, amém, verdade. Mais algum? Mais alguém? Vou para a quarta, então. E último. Depois vou falar do fruto aí, da semente do fruto, rapidinho, vamos lá. Também é uma resposta pessoal. Depois desse estudo, reflita e responda: que tipo de solo você tem sido e qual pretende ser a partir de agora? Ricardo falou dos 4 tipos de solo, né? Qual deles você tem sido e qual você quer ser a partir de agora? É uma reflexão pessoal, né? Mas quem quiser... Tô comprando bastante adubo. Para ser uma terra fértil. Bastante, que eu quero ser muito fértil. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dentro da palavra para poder... Tá fofando a terra. Bastante. Passando o arado. Cuidando da sementinha. Nossa, eu quero frutificar. Eu quero estar lá na conta do 100. Amém. Opa! Vai passar do 100. Amém. Glória a Deus. Meus amados, então só para fechar aqui, porque pode ser que o anseio da irmã Raquel seja o anseio de outros também. É claro que o contexto da semeadura inicial, você vê que os primeiros que ouvem são os que estão à beira do caminho, que são pessoas que nem sequer se converteram. Então o contexto inicial é lançar a semente, que é a palavra de Deus, e alcançar pessoas de diversas formas, através da palavra, né? Só que o fruto, né, que a palavra de Deus diz no final, né, das 30, 100, 60 e 100 por 1, o fruto maior que Jesus quer é aquele que ele disse: ide fazei discípulos.